Naquela noite, a cidade de Vale Sombrio parecia mais silenciosa do que o normal. Era um lugar pequeno, cercado por montanhas, onde os moradores se conheciam pelo nome e raramente algo acontecia. Mas todos que estavam acordados perto das 2h17 da manhã do dia 14 de agosto afirmaram ter notado o mesmo fenômeno, um estalo seco no ar, como se o próprio mundo tivesse inspirado profundamente e prendido o fôlego. O primeiro registro do que veio a ser chamado de voz sem rosto aconteceu na casa de Helena Moreira, uma jovem de 26 anos que morava com o irmão mais novo, Lucas. Ela acordou com o toque insistente do telefone fixo, algo estranho por si só, já que ninguém mais usava aquele aparelho há meses. Meio atordoada, ela se levantou e atendeu. Do outro lado, não havia estática, ruído de linha ou respiração. Apenas um silêncio tão intenso que parecia quase físico. Alô? Ela repetiu 3 vezes. Quando estava prestes a desligar, ouviu algo que só conseguiu descrever depois como um murmúrio deslocado. Não era voz de homem, mulher ou criança. Não tinha timbre, não tinha intenção. Era um ruído articulado, como se algo tentasse imitar uma fala humana pela primeira vez. Helena desligou o telefone, arrepiada, mas assim que soltou o aparelho, ele tocou novamente. Por instinto, arrancou o fio da parede. O telefone continuou tocando. Foi nesse momento que Lucas entrou no corredor, perguntando por que a casa inteira parecia vibrar. O som vinha de todos os lados, das paredes, do teto, do chão. O toque era idêntico ao do telefone, mas ecoava como se fosse emitido pela estrutura da casa. Eles saíram correndo para a rua, onde dezenas de vizinhos também estavam do lado de fora, completamente confusos. E então aconteceu a segunda coisa estranha. Toda a iluminação pública apagou ao mesmo tempo, sem piscar, sem falhar, apenas deixou de existir. A cidade inteira mergulhou numa escuridão impossível, como se a lua e as estrelas tivessem sido apagadas. Algumas pessoas acenderam lanternas, mas a luz parecia não atravessar o ar, como se o brilho parasse a poucos centímetros da fonte, engolido por uma névoa invisível. Foi nesse breu sufocante que o som voltou. Não como um toque, mas como uma palavra, ecoando no espaço como se o céu tivesse uma garganta. Acordem! O pânico foi imediato. Pessoas correram para casa, outras tentaram ligar para a polícia, mas nada funcionava. Não havia sinal, não havia linha, não havia resposta. Apenas aquele comando repetido, em intervalos irregulares, cada vez mais contorcido, como se a entidade estivesse se familiarizando com a língua humana. Helena descreveu o som como algo incompatível com o ouvido humano. Ela disse que não doía, mas fazia o corpo vibrar por dentro, como se tocasse diretamente os ossos. Às 2h43, o som parou de repente. A escuridão continuou, e um novo fenômeno começou. As portas das casas começaram a bater sozinhas. Algumas abriam e fechavam, outras trancavam e destrancavam repetidamente. Janelas vibravam, móveis arrastavam no interior das residências. Era como se algo passasse caminhando pela cidade inteira, entrando e saindo das casas sem qualquer esforço físico. Moradores que estavam dentro das residências afirmaram sentir presenças passando ao lado deles, mas sem forma, sem temperatura, sem peso. Apenas a certeza absoluta de que não estavam sozinhos. Às 3h02, a criança mais nova da cidade, Sofia, de 4 anos, foi encontrada parada na rua. Os pais estavam desesperados, porque a menina havia dormido no quarto e a casa estava trancada por dentro. Quando a mãe a encontrou, Sofia estava olhando para o alto completamente imóvel, como se estivesse assistindo a algo incrivelmente distante. Quando a mãe a sacudiu, a menina finalmente piscou. Então, sussurrou. Ele não gostou do que viu. A partir daí, a cidade inteira entrou em pânico.
A prefeitura tentou iniciar uma evacuação, mas ninguém conseguia sair. Todas as estradas estavam bloqueadas por uma neblina espessa que reagia à aproximação dos carros. Quanto mais próximo o veículo chegava, mais forte ficava um ruído grave, como um aviso para recuar. Às 3h17, o fenômeno final e o mais assustador aconteceu. A névoa que bloqueava as estradas começou a entrar na cidade. Não descia como fumaça ou vapor, ela se formava em círculos perfeitos, como se fosse moldada por mãos invisíveis. E então, no centro de cada círculo, uma figura começou a desenhar. Mas não eram pessoas, não eram sombras, eram falhas, como se a realidade estivesse rasgada. Formas semelhantes a silhuetas humanas, mas completamente feitas de distorção, como reflexos em um vidro quebrado. Elas não se moviam, mas parecia que vibravam, tentando manter-se materializadas. A cada minuto, uma dessas formas tentava emitir sons, os mesmos murmúrios que Helena ouvira no telefone. Algumas conseguiam produzir palavras isoladas, outras apenas ruídos fragmentados. E então, todas elas falaram ao mesmo tempo. Estamos olhando. A frase ecoou pela cidade e logo depois as figuras começaram a se desfazer, como se implodissem silenciosamente. Às 3h44, toda a névoa desapareceu. As luzes voltaram a funcionar, os telefones pararam de tocar, a estranha pressão no ar se dissipou e tudo ficou exatamente como antes. Quase. Porque todos os moradores perceberam o mesmo detalhe. Embora nada tivesse sido destruído, embora nada tivesse sido roubado ou alterado, havia algo profundamente errado na cidade. O silêncio. Não o silêncio comum da madrugada. Esse era um silêncio novo, profundo demais, absoluto demais. Nem mesmo os animais fizeram barulho durante dias. A floresta ao redor permaneceu muda, como se estivesse escutando algo muito maior do que os seres humanos. Desde aquela noite, Vale Sombrio vive com medo de que a voz sem rosto volte. E as autoridades nunca encontraram explicação para os relatos, para os registros de interferência eletromagnética, para a ausência total de sons naturais ou para o padrão circular encontrado nas ruas, marcas perfeitas como as da névoa, deixadas no asfalto sem qualquer dano físico. Helena não atende mais telefones. Lucas não dorme sem as luzes. E a pequena Sofia, agora com 5 anos, ainda repete a mesma frase quando alguém pergunta o que ela viu naquela noite. Ele estava testando a gente. Ninguém sabe o que isso significa. E ninguém quer descobrir.